Olá, eu sou Chico Forlenza e convido vocês para ficarem aqui comigo no meu ateliê. Eu sou artista plástico, estou trazendo aqui nessa playlist que você deu play um assunto que está me interessando muito recentemente, que é o NoFap. E eu quero compartilhar com vocês que hoje é meu 11º dia de NoFap e a minha proposta, principalmente aqui na criação desses vídeos, é trazer para vocês as minhas reflexões, aquilo que está acontecendo no meu mundo interno, nas minhas emoções, as minhas reflexões, o que eu estou pensando. Eu vi vários vídeos que tem muito bons na internet de pessoas que falam do NoFap. Tenho várias divergências sobre muitos que publicam seus vídeos aqui e a gente vai falar disto em outros vídeos à frente. Hoje eu quero falar sobre recaídas. Se assim como eu, você também está iniciando nessa proposta do NoFap, de ficar sem assistir vídeos de conteúdo adulto eróticos, sem se manipular, sem manipular os seus órgãos genitais para que venha ter um orgasmo e uma consequente desperdício do seu principal líquido vital, que é o sêmen, todos nós homens funcionais que estamos com a saúde em dia. Então esses três vícios eles andam muito juntos, e quando a gente se propõe a fazer a vivência, experimentar o NoFap, algumas coisas muito interessantes começam a acontecer dentro da gente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E o tema do nosso bate-papo de hoje é recaídas. Eu quero comentar com vocês, eu vou até deixar para fazer essa pintura aqui para depois, para me concentrar aqui nesse bate-papo com vocês, que eu estou pensando nisso já assim há 2, 3 dias, né? Porque o que acontece? Quando você se propõe a ficar um período de tempo sem esses 3 vícios, que a gente chama de PMO, que é assistir vídeos eróticos, sexuais, né, na internet, é um. O outro é a automanipulação diária, ou quase diária, ou bastante excessiva, que já se torna um vício. E depois a ejaculação, quando você elimina esse elemento mais sagrado, mais poderoso que o homem ganhou, né, da providência divina, que é o sêmen, que tem a capacidade de gerar, de criar vida. E o que acontece com a recaída? Por que acontecem recaídas? Eu estou observando 2 situações que podem provocar as recaídas, e a gente chama isso de gatilhos, né? São gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São situações que acontecem na nossa vida e dispara dentro de nós alguns pensamentos, sentimentos, emoções, né? A gente se relaciona com aquilo de uma forma mais intensa. Esses são gatilhos. Quais são os 2 gatilhos que eu percebo? Um é atitudinal, tem a ver com as nossas atitudes, com as coisas que a gente faz, e eu vou explicar. O outro, do meu ponto de vista, até esse momento, o outro gatilho ele é emocional, e eu vou explicar também. O que acontece? O que é um gatilho atitudinal? Veja bem, nós estamos vivendo numa sociedade automatizada. Os gestos eles são copiados, os vídeos, as trends, as atitudes, o jeito como a gente fala com as pessoas, tudo isso acaba sendo uma reprodução de tudo que a gente vê na mídia o dia todo, na TV, na rede social, etc. Mas cada um de nós, como seres indivíduos que somos, individuais, seres únicos, cósmicos, né? Uma bênção, um milagre de Deus único que cada um de nós é, você é, eu sou. Esse ser puro que a gente ele vai sendo detonado por toda essa massificação e a gente acaba se perdendo e entrando numa vida automática, com atitudes automáticas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês até esse momento? Se você está comigo até agora, porque você está interessado nesse bate-papo comigo, você está achando que o que eu estou falando tem a ver, poxa, você sabe que se você deixar o seu curtir aí, os algoritmos desse abençoado YouTube, eles vão mandar esse vídeo aqui para mais pessoas poderem entrar nessa nossa roda, nesse nosso bate-papo. Então,
Bate o dedinho aí. Essas atitudes automáticas, elas vão tomando conta da nossa vida no nosso dia a dia, até nas nossas relações, porque nós acabamos nos relacionando com as pessoas, nas relações amorosas, familiares, de uma forma, às vezes, muito distante da nossa verdadeira natureza. Bem, isso gera atitudes no dia a dia automáticas, atitudes que a gente faz sem pensar. Vamos às atitudes que são gatilhos para nos levar para essa situação do PMO. Uma delas, vamos lá. Aonde você pratica o PMO? Aonde você assiste os vídeos eróticos e aonde você se masturba e ejacula? Provavelmente você vai dizer que é no seu quarto, deitado na cama, com a porta fechada, quando você já tirou o tênis, você até talvez já tenha tirado a calça, a camiseta, tá de cueca, ou já está nu, começa a rodar o feed do Instagram, do Facebook ou de qual rede social você estiver frequentando, vai ficando deprimido, mesmo que você assista piadas, vídeos, etc. E o tédio toma conta, sabe, cara? O tédio começa a tomar conta da gente. E aí, dentro da nossa cabeça, o que o cérebro pensa? Eu estou perdendo energia e eu preciso de mais motivação química aqui girando no meu cérebro para que eu possa, sentir vigor. E aí você é convidado a abrir o seu aplicativo lá, ou de aplicativos de pegação, de bate-papo, de relacionamento, hétero ou gay, e aí você fica girando, conversa com uma pessoa, conversa com outra, aí você se excita porque tem umas fotos, tem um bate-papo, e aí você vê que não vai rolar coisa nenhuma porque já é tarde da noite, e você entra num site de vídeos e acaba ejaculando depois de um tempo e tem aquela sensação falsa, rápida, de que você está se sentindo bem. Por quê? Porque o cérebro recebeu toda essa carga da química, da excitação, dessa química do macho, né? Você se acariciando ali, se masturbando e você se apreciando e sendo levado enganosamente para aquele orgasmo a partir daquele vídeo. E o cérebro, ele acredita em tudo, ele acha que aquilo pode ser real. Isso tem muitas consequências e eu vou falar em outros vídeos. Então, para mim, um dos gatilhos é esse. O que eu poderia sugerir para você? Comece a observar o momento em que você vai para aquela situação que você está acostumado a abrir o celular para assistir o vídeo e daqui a pouco se masturbar. Comece a observar e comece a mudar. Leva uma garrafa de água para a beira da cama, entra no quarto e se troca de um jeito diferente, tira sua roupa, guarda, dobra, sei lá, faz alguma coisa diferente nesse ritual. Larga o celular, não leva o celular para o quarto imediatamente, isso como uma estratégia, deixa num outro ambiente, vai para o seu quarto, troca, tira a roupa, toma banho, faz algumas coisas e muda as atitudes automáticas, procura começar a fazer coisas que tiram você do automatismo. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu usava o celular na cama para assistir os vídeos na hora de dormir, para dar uma relaxada, enfim. Eu comecei a levar o celular para a cama e eu passei a colocar uma prática de meditativa que eu tenho aqui no meu canal para ouvir durante a noite inteira, com mantras, com palavras positivas, de autoestima, de autocuidado, de autorresponsabilidade, e eu passei a dormir ouvindo isso. Então, dessa forma, eu excluí completamente o risco de recair no vício de assistir aos vídeos. Então isso realmente já faz mais de 40 dias que eu estou nessa prática. Eu disse que a proposta desse vídeo aqui de hoje no meu ateliê é trocar uma ideia com vocês sobre esses gatilhos. Eu falei de 2 gatilhos, mas hoje eu vou falar só de um, tá? Sabe por quê? Eu fiquei pensando que vai ficar muito longo, eu não quero fazer vídeo longo aqui. Vocês sabem, a minha proposta é trocar uma ideia em vídeos, bate-papos realmente rápidos, que são reflexões que eu estou fazendo na minha vida, na minha experiência. Então vamos lá. Hoje eu vou falar dessa questão das atitudes, já estou falando, e no próximo vídeo, que é do 12º dia, eu falo das questões emocionais, combinado?
O que acontece então com as atitudes? Observa as atitudes que você está tendo que levam você para o vício e comece a colocar na sua rotina. Isso eu vou repetir e muitas outras pessoas que falam sobre o NoFap vão repetir para você. Como está a sua alimentação? Provavelmente não está boa. Provavelmente você não está se alimentando de alimentos que te tragam vitalidade, energia, saúde. Por que é que eu sei disso? Porque essa prática, ela vai envenenando a nossa mente. A gente vai ficando sem vontade, sem querer, sem domínio dos nossos desejos. Estou falando por mim, estou falando da minha experiência. Eu estava vivendo isso. Então hoje, quando vocês estão me vendo aqui no meu ateliê, pintando essas peças de decoração, é porque eu estou fazendo esse movimento que é de criar a disciplina de novas atividades na minha vida para eliminar aqueles vícios. Os vícios têm que ser combatidos de forma assim cirúrgica, sabe? Não dá para simplesmente tomar a decisão em níveis mentais, ou seja, eu acordo e falo, eu decidi que eu não vou mais comer doce. E depois você continuar tendo atitudes que levam você para o gatilho do doce, por exemplo. Qual seria? Passar na frente da doceria, que você já estava acostumado. Eu não vou mais beber, eu estou bebendo todo dia, eu não vou mais beber. Mas quando você chega no supermercado, você vai com o carrinho até a geladeira de cerveja e pega uma cervejinha gelada. E talvez eu não esteja falando de você, tá? Eu gosto muito de cervejinha gelada. Bem, então, esse aspecto da atitude, observa, meu querido, observa, meu amigo guerreiro que está aqui. Eu estou no 11º dia e você. Deixa aqui nos comentários quantos dias você está fazendo essa prática, está começando, está pesquisando. Vamos juntos, cara.